Que maravilha, né? Termos esse Deus tão precioso junto a nós. Boa noite a todos. Boa noite. Você que nos visita, se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Que alegria a gente poder estar aqui para ouvir novamente a palavra do Senhor. Queridos, peço que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 39 do livro de Isaías. Vou pedir para você deixar aberto. A gente vai ler logo mais esse capítulo, que é um capítulo curto, tem 8 versículos. Mas eu quero começar aqui citando um dos fundadores dos Estados Unidos da América. Uma pessoa muito conhecida, ele era um intelectual, ele foi um monte de coisa, político, que foi o Benjamin Franklin. E certa vez esse homem, ele disse a seguinte frase: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Ele estava meditando ali sobre a paz. E de fato, como é triste uma família sem paz. Não é verdade? Quando a gente pensa numa casa, num lar que não tem paz, tantas pessoas chegam a uma fortuna, constroem um patrimônio, mas a gente ouve tantos relatos de pessoas que dizem assim: eu tinha tudo, mas não tinha paz. E esse tema da paz é um tema que é muito explorado, muitas pessoas falam sobre isso. Aqui no Brasil, um compositor famoso, Gilberto Gil, ele escreveu uma música chamada A Paz, que você deve conhecer também, possivelmente alguns aqui conheçam. E ele diz nessa música, uma música com um andamento bem tranquilo, algumas pessoas dizem assim: só de ouvir essa música eu já tenho paz. Bom, não é bem assim, né? Mas ele, nessa música, ele com toda a sua poesia ali e a música, o próprio andamento da música, é uma música que vai apontando para essa coisa que a gente tanto deseja, a gente tanto anseia, que é a paz. E na música ele diz que, em certo momento da música, ele diz: eu vim parar na beira do cais, onde o fim da tarde é lilás. Veja, em toda a sua linguagem poética, ele constrói essa imagem, e a gente é transportado para essa figura que ele cria ali, de um cais, onde está o mar ali. Eu imagino assim, um mar bem calmo, e a gente consegue visualizar esse fim da tarde lilás. Esse fim da tarde ali, naquele pôr do sol, bem tranquilinho, que para muitos é a hora mais bonita do dia. Esse fim da tarde, uma hora que lembra muito para a gente essa coisa que parece que o ser humano perdeu, que é exatamente a paz. A paz, essa coisa que todo ser humano almeja, como um sonho para todo ser humano, ela é presente em tantos discursos, em tantas plataformas. Os escritores falam sobre isso, os poetas falam sobre isso, os governantes, os presidentes, os governantes humanos, os líderes mundiais falam sobre paz. Os analistas da sociedade, os jornalistas falam sobre a paz. Os vendedores, o mercado, a publicidade, a propaganda vende a paz. Os religiosos, de todas as crenças, de todas as religiões, falam sobre paz. Todo mundo fala sobre paz. E essa paz que é tão falada, ela envolve um monte de coisa. E eu quero que você faça esse exercício de imaginar cada um desses itens. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de harmonia. Quem é que não quer harmonia para seu lar, para sua vida, para suas coisas, para sua casa? Quando a gente fala de paz, a gente está falando de estabilidade. A gente está falando também de bem-estar, saúde,
longevidade. Quando a gente fala de paz, a gente está falando de prosperidade, a gente está falando de conforto também. A paz, ela aponta também para uma completude, para um contexto, né, ou uma situação de paz. É uma situação onde você não sente falta de nada, onde você tem proteção, onde você tem segurança, onde você tem, talvez, o próprio Gilberto Gil, na música dele, ele vai por esse caminho, onde você tem ausência de conflitos, onde você tem ausência de fraturas, onde você tem ausência de desintegração. Todas essas coisas estão embutidas aí no imaginário da gente, quando a gente fala sobre paz. Nem todos encontram a paz. Isso é uma verdade que a gente sabe também. Nem todos buscam a paz no mesmo lugar. Não é verdade? Todos, mas isso é fato, né? Com todas essas diferenças, um fato é que todo ser humano, todos desejam a paz. Todos almejam a paz. E todos buscam a paz. A Bíblia também fala sobre a paz, né? A Bíblia fala sobre esse assunto, sobre essa temática. E ela conta a história de um homem que demonstrou exatamente essa busca pela paz. E esse homem é exatamente o rei Ezequias, desse texto de Isaías 39, que nós vamos ler logo mais. Quem foi esse homem chamado Ezequias? Quem foi o rei Ezequias? Ezequias foi um homem que começou a reinar em Judá, quando o reino de Israel estava dividido. Então você tinha lá o reino do norte, que era o reino de Israel, e você tinha o reino de Judá ao sul. Ele começou a reinar em Judá, quando ele tinha 25 anos, e reinou por 29 anos. Com quantos anos Ezequias terminou o reinado dele? Fez as contas aí? 54 anos. Aos 54 anos ele morreu. E Ezequias, ele foi considerado como um rei piedoso, né? Era um rei piedoso da linhagem de Davi. Era um homem de Deus, ele era descendente ali da família de Davi, dos reis que vieram a partir da dinastia, da casa de Davi. E o relato do segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 3, se você quiser abrir para conferir, 2 Reis 18, 3, comenta a respeito desse homem, desse rei Ezequias, e diz que Ezequias ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, esse é o relato da Bíblia sobre Ezequias. Ezequias foi um rei que fez tudo o que era reto perante o Senhor. E a gente não vai ter tempo aqui para ver o relato inteiro da vida desse homem, mas alguns acontecimentos na vida de Ezequias nos chamam a atenção. E eu vou citar 3. O primeiro, no 4º ano do reinado de Ezequias, assim que ele assume, ou seja, ele tinha apenas 29 anos, no 4º ano do seu reinado em Jerusalém, ao sul, o reino do norte, o reino de Israel, por ter se afastado do Senhor paulatinamente, e a gente conhece a história, o quanto que o povo de Israel foi se desviando dos caminhos do Senhor, da aliança do Senhor, primeiramente o reino do norte. Então, ele, por ter se afastado tanto do Senhor, quebrado a aliança do Senhor, foi atacado pela Assíria. O reino do norte foi atacado pela Assíria. Samaria foi invadida pela Assíria. Mas quem era a Assíria? A Síria, nesse contexto aqui, era o grande império político e militar da época, certo? A grande potência da época era o Império Assírio, uma potência política, um grandioso império militar, que depois, na história, foi sucedido pelo Império Babilônico, certo? Mas nessa época ainda, quando reina Ezequias, quem está bombando na história ali, política da antiguidade era o Império Assírio. E quando Ezequias estava no seu 4º ano de reinado, o reino do norte,
o reino de Israel ele é invadido pela Assíria, Samaria é destruída e os israelitas foram então levados cativos. No povo de Deus, então, permanece ainda Judá. Judá se manteve de pé sob o reinado de Ezequias. A Assíria, então, gente, para você ter em mente esse contexto da época, era essa potência militar e política que alguns autores, como Van Groningen, por exemplo, ele fala que a Assíria era o cacetete de Deus. Ela funcionou como o cacetete de Deus. Foi um instrumento que Deus usou para julgamento divino, naquele contexto ali. Então, esse foi um fato que ocorreu na vida, durante o reinado de Ezequias. Ele testemunhou o reino do norte caindo sob o império assírio. Mas um outro acontecimento na vida de Ezequias, quando ele tinha lá seus 39 anos, mais ou menos, o que significa que ele estava mais ou menos na metade do seu reinado. Ezequias, então, ele foi acometido por uma doença gravíssima. Ele ficou doente e essa doença era uma doença mortal. A gente não sabe o nome dessa doença, a gente não sabe exatamente o que foi essa doença, a não ser que ela causava úlceras em Ezequias, mas foi uma doença mortal. E então, o profeta Isaías, ele vai até Ezequias, vai ao encontro do rei Ezequias, e ele chega assim para Ezequias e diz assim: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você não vai ficar curado dessa doença, não. Põe as tuas coisas em ordem, teus assuntos em ordem aí, porque você vai morrer. E ao receber essa notícia, né, ali nos seus 39 anos, Ezequias, então, a Bíblia diz, né, você pode depois conferir esse relato lá, tanto aqui em Isaías, mas também em Reis, conta essa história, em Crônicas. Ezequias, então, ao receber essa notícia de que ele morreria em decorrência dessa doença, a Bíblia diz que ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor, e ele faz uma oração, ele busca ao Senhor em oração, voltado para a parede, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo enquanto ele orava ao Senhor. E aí, o texto que segue é exatamente o profeta Isaías dizendo para Ezequias que o Senhor iria conceder, né, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e iria conceder a ele alguns anos a mais de vida, 15 anos a mais de vida. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e curou milagrosamente Ezequias dessa doença, permitindo que ele vivesse ainda mais 15 anos. E fez ele saber, olha, você vai viver mais 15 anos de vida. Veja que coisa curiosa. E assim ocorreu. E um terceiro acontecimento que eu quero destacar também sobre a vida de Ezequias é que, após essa cura milagrosa, posteriormente, um rei da Assíria, o rei Senaqueribe, e esse episódio é muito conhecido, certamente você já ouviu essa história, esse relato também. O rei Senaqueribe da Assíria, dessa vez, ele vem até o reino do sul, ele vem até Judá, e ele tenta invadir Jerusalém. Ele cerca Jerusalém e ele ameaça e ele diz que vai entrar e vai invadir Jerusalém. E ele faz isso, obrigado, Cláudio, e faz isso com muito atrevimento, com a linguagem muito atrevida, falando na língua que o povo da cidade podia entender. E aquele certamente, veja, era uma potência militar, cercando ali Jerusalém. E nesse momento, o que nós vemos também, a reação de Ezequias nesse momento, é que de novo Ezequias buscou ao Senhor em oração. Nesse momento, ele confiou no Senhor, ele orou, e o relato que segue, eu encorajo você depois a ler, fazer uma leitura desse texto. O relato que segue é que o Senhor deu um livramento poderoso ao seu povo, ao povo de Deus. Ele ouve a oração de Ezequias, que confiou no Senhor naquele momento, e então ele livra o povo de Israel poderosamente ali, trazendo um julgamento para o povo assírio.
Em resumo, queridos, todos esses fatos, né, essas coisas que ocorreram, vão mostrando para a gente, em suma, que Ezequias ele foi, de fato, um rei piedoso, um homem que andou nos caminhos do Senhor, que confiou no Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 5 e 6. 2 Reis 18, versos 5 e 6. E veja o que é dito a nós sobre o rei Ezequias. 2 Reis 18, 5 e 6. E depois, então, a gente vai voltar para o texto de Isaías. O texto de Reis nos diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, depois de Ezequias, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, isso é o que é dito a respeito de Ezequias. Foi um homem que confiou no Senhor. Mas, como todos os reis humanos, como todos os governantes humanos, como todos os seres humanos, Ezequias, ele não foi perfeito. Ele, longe disso, não foi um homem perfeito. E o texto que nós vamos ler agora, queridos, Isaías capítulo 39, é exatamente um ponto baixo na trajetória de Ezequias. Na história de Ezequias, esse foi um ponto muito baixo ali na caminhada dele, onde a gente vê a fraqueza de Ezequias sendo relatada e expressa para nós. E esse texto, ele serve para nós, ele deve servir para nós como uma advertência e também como um alerta para o nosso coração. Né? Eu peço a você que, enquanto a gente lê, você ore a Deus, peça a Deus que o Senhor sonde o seu coração, ajude você a entender como essa passagem se aplica à sua vida, às suas realidades, à sua caminhada. Amém? Vamos fazer isso então, vamos orar e logo em seguida, após a oração, a gente vai ler o texto de Isaías capítulo 39. Santo Deus, a gente te louva, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade, que é luz para o nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça, pela Tua bondade, em nos trazer aqui e trazer, Pai, a exposição da Tua palavra aos nossos corações. Queremos ser submissos a essa palavra, Pai, submissos à Tua voz. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração aqui, Pai. Não porque merecemos, longe disso, Pai, mas por causa dos méritos de Cristo, por causa do favor que recebemos em Cristo, por causa da graça de Cristo, Pai. Esclarece a Tua palavra aos nossos corações, aplica a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Edifica a Tua igreja para a glória, louvor e honra do Teu próprio nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então, queridos. Abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 39. Diz assim a palavra de Deus. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. A gente vai seguindo versículo após versículo aí, comentando o que é que está acontecendo aqui. Veja, após esses episódios aí que ocorreram com Ezequias, após a sua doença, a sua cura milagrosa, o livro do profeta Isaías ele nos conta que uma comitiva, uma embaixada vinda da Babilônia, uma terra distante, muito distante, ela vem até o Judá, até o Reino do Norte, e ela traz enviados aí pelo rei da Babilônia. Essa comitiva traz cartas a Ezequias e traz também um presente para Ezequias, porque soube que ele estivera doente e agora já tinha convalescido, né? Convalescido ele estava se recuperando ali paulatinamente.
Então eles souberam disso, desse fato aí que ficou notório, e o rei da Babilônia, então, enviou essa comitiva, trazendo cartas e trazendo um presente para Ezequias. Nesse contexto histórico, como eu falei, no qual a Assíria era esse fantasma poderoso, essa nação poderosa, que era como esse fantasma que ameaçava toda aquela circunvizinhança ali, ameaçava de conquistar as nações, de invadir as nações dos arredores. Ezequias, então, recebe, certa vez, essa comitiva, essa embaixada de gente importante, vindas de um reino muito distante, a Babilônia. E eles trazem, então, cartas, trazem esse presente, porque souberam que ele tinha adoecido, mas que já estava recuperado, já estava se recuperando. E aí, qual foi a reação de Ezequias a essa visita? Perceba bem, então, dois verbos, no próximo verso, no verso 2, dois verbos vão mostrar para a gente qual foi a reação de Ezequias a essa visita. Verso 2: Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Veja, primeiro verbo que mostra aí a reação de Ezequias a essa visita dessa embaixada foi que Ezequias se agradou. Ele se agradou dessa visita de pessoas importantes que vieram a ele, né, uma visita importante, vinda de longe, trazendo presente, né, trazendo presente para ele. O texto diz que ele se agradou, né, aquelas cartas que vieram enviadas pelo rei da Babilônia, aquele presente que foi trazido para ele do rei da Babilônia, as palavras e esse presente satisfizeram, alegraram o coração de Ezequias. O texto diz que ele se agradou. E aí entra começa a ser pintado aí pelo autor bíblico um primeiro alerta para nós, queridos, que me faz lembrar de uma passagem de Provérbios, lá no capítulo 29 de Provérbios, versículo 5, que diz assim: o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. A lisonja, esse elogio, sabe? Essas palavras que deixam a pessoa lisonjeada. O homem, diz o autor de Provérbios, o homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. E a gente vai ver que o rei Ezequias, ele caiu nessa rede. O texto começa dizendo que ele se agradou dessa visita, do presente, das cartas que ele recebeu. Mas o segundo verbo que mostra essa reação de Ezequias também é que ele não apenas se agradou, ele tomou uma segunda atitude, que foi mostrar aos mensageiros da Babilônia a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava no seu tesouro. Preste bem atenção nessa lista detalhada que o profeta Isaías ele coloca. Primeiro, nós vemos que ele mostrou para essa comitiva a prata, o ouro, e o texto correlato lá de 2 Crônicas, capítulo 32, acrescenta também pedras preciosas, certo? Então, Ezequias ele começou dizendo assim: olha, venham cá, embaixadores da Babilônia, venham conhecer aqui o meu reino. E ele sai percorrendo ali o seu domínio, os seus domínios, o seu reino, e ele começa mostrando o ouro que ele tinha, a prata que ele tinha, as pedras preciosas que haviam ali no seu reino, seu patrimônio, riquezas monetárias, dinheiro,
ouro, prata, ele mostra tudo para aqueles mensageiros ali. Mas o texto diz também que ele mostra as especiarias. Ora, o que são especiarias? Artigos de luxo na antiguidade. Quando a gente estuda um pouquinho de história antiga, né? Ervas finas, temperos, especiarias, eram artigos de luxo usadas para quê? O que é que a gente faz com especiarias? Né? Na época eram usadas também no comércio, né? As pessoas trocavam, as nações trocavam ouro, mercadorias. Muitas vezes expedições inteiras viajavam de navio em busca de especiarias que trouxessem ali um tempero diferente, né? São artigos de luxo usados no campo da gastronomia. E também, se a gente pensar um pouco nisso, na indústria farmacêutica, por que não dizer também, né? Artigos de luxo, coisas que eram usadas no mundo antigo, né? E essa distinção nas sociedades tradicionais entre alimento e remédio, muitas vezes não é tão clara como a gente tem na nossa sociedade moderna. Então, essas especiarias, elas estavam ali dentro dessas coisas preciosas que poucas pessoas tinham acesso e que eram usadas na gastronomia, na farmacêutica. Mas ele mostra também para os mensageiros da Babilônia, volte seus olhos aí para o verso 2, óleos finos. Para que serviam óleos finos? Isso aí, como que a gente poderia categorizar esses artigos aí, óleos finos? Em que gôndola a gente encontraria isso? Se não na gôndola dos cosméticos, né? na indústria da beleza. Ezequias está mostrando, olha o que eu tenho, olha o que tem aqui no meu reino. Eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho pedras preciosas, eu tenho especiarias, olha a minha culinária, olha os meus chefes aí. Mas eu tenho também óleos finos, perfumes, perfumistas, artigos para embelezar, óleos finos. Mas ele mostra também, além disso, veja o que diz o texto, todo o seu arsenal. Eu também tenho aqui nos meus domínios armas, armamentos, armas de ataque, armas de defesa. O texto lá de Crônicas, ele menciona que ele mostrou os escudos que havia no reino, armas de ataque e de defesa. Eu tenho poderio militar, eu tenho condições de manter a segurança. Eu tenho armamento aqui que é útil para a segurança. E ele mostra também a casa do seu tesouro. O texto fala que ele percorreu ali todo o seu domínio. O texto de 2 Crônicas, depois você pode conferir, ele fala de armazéns, estrebarias, cidades, possessões. Ele está mostrando ali as suas posses, as coisas que ele tem ali nos seus domínios. Toda essa leitura tão detalhada, essa lista detalhada que o profeta Isaías nos traz, ela me fez lembrar uma pregação que ouvimos recentemente aqui à noite, do livro de Apocalipse. O presbítero Danilo pregou recentemente Apocalipse capítulo 18, quando é descrita ali a grande Babilônia. Você deve lembrar desse dia, dessa pregação, as coisas que eram compradas e vendidas na grande Babilônia. Isso está no capítulo 18 de Apocalipse. E é dito que lá na grande Babilônia, o que é que era comercializado? Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto, de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela, olha as especiarias, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo,
gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Isso é o que é o relato que nos é trazido lá por João em Apocalipse sobre a grande Babilônia. Então, todas essas coisas, queridos, e toda essa riqueza dos tesouros de Judá que Ezequias mostra para os mensageiros da Babilônia, trazem para nós essa ideia de conforto, esse conforto que todo ser humano gosta, que apela aos nossos 5 sentidos, apela à visão, apelam ao olfato, apelam ao paladar, apelam ao toque, ao tato. Gastronomia, perfumaria, indústria têxtil, moda, objetos de luxo, rebanhos, são esses produtos, essas coisas que nós olhamos e as pessoas da sociedade veem e dizem, olha, quem tem isso nesse mundo demonstra que tem poder, demonstra que tem distinção, demonstra que é uma pessoa abastada, é uma pessoa que tem muito conforto. E o texto nos diz, ainda no verso 2, que nenhuma coisa houve, olhe novamente aí, verso 2 do capítulo 39, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Isaías está colocando ênfase, ele está sendo detalhista aqui em citar toda essa lista de itens que ele mostrou, item a item, mas ele ainda resume ao final do verso 2, dizendo, não houve nada em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. E por quê, queridos? A grande pergunta é, por que Ezequias fez isso? Por que ele mostrou tudo isso para essa comitiva, para essa embaixada da Babilônia que veio visitar ele? Em primeiro lugar, ao olhar para todo o seu patrimônio, para toda essa riqueza que havia nos seus domínios, nós começamos a perceber que Ezequias ele começa a se achar forte demais, começa a achar que ele está muito bem, a soberba começa a tomar conta do coração de Ezequias, gerando no coração dele uma autoconfiança, uma confiança em si mesmo, como alguém que diz assim, eu tenho um arsenal forte, bem equipado, eu tenho segurança, eu tenho muitos recursos, eu tenho acesso a artigos de luxo, eu tenho acesso, eu posso comprar com aquilo que eu tenho, com as minhas riquezas, eu posso comprar as soluções para os problemas que eu tenho na minha vida. Eu posso comprar as soluções na área da segurança, eu posso comprar as soluções quando eu sinto falta de algum prazer, de alguma coisa que eu desejo, eu posso encontrar as soluções que me deem conforto na minha vida, eu me basto. Essa soberba começa a se desenhar no coração do rei Ezequias. Os comentaristas eles vão tecer seus comentários sempre percebendo isso. Ezequias ele começa a ficar confiante demais em si mesmo, a soberba começa a tomar conta do coração dele. A gente vai ver um pouquinho isso logo mais. Mas essa atitude de Ezequias mostra também muita imprudência. Ele foi imprudente, ele foi apressado, colocou o carro na frente dos bois. Gente que ele nunca tinha visto na vida, né? Gente que veio ali de terras distantes, né? Um povo de um reino distante, chega e de repente ele já sai mostrando tudo que tem nos domínios dele, já sai mostrando tudo, não teve nada do reino que ele não mostrasse ali, nada dos seus tesouros que ele não mostrasse. Os comentaristas eles vão falar dessa confiança cega, dessa falta de sabedoria, falta de avaliação, de bom siso, de prudência do rei Ezequias, essa imprudência que ele demonstrou ao expor, exibir todas as riquezas que ele tinha nos seus domínios.
Mas, em terceiro lugar, por que ele fez isso? Por que ele mostrou isso tudo? Porque, com esse reino distante, Ezequias provavelmente pensou que ele poderia fazer uma aliança político-militar para se defender de um fantasma que rondava aquelas terras ali. Quem era esse fantasma? O Império Assírio. Então ele pensou, olha, está vindo um outro reino aí, um reino distante, né? Uma embaixada, gente importante, né? Que tem o seu poderio militar, e de fato depois a Babilônia ela se torna esse império que substitui o Império Assírio, né? Mas aqui nesse momento ainda é um reino ali que existe e é longe ali de Judá. Então Ezequias ele vislumbra essa possibilidade de fazer uma aliança. Ora, eu vou mostrar que nessa aliança eu posso também entregar uma parte aqui, né, que dá para a gente firmar um acordo. Vamos começar vamos fazer, para usar uma palavra de hoje em dia, vamos fazer um bom networking, né? Eu vou saber construir o negócio, vou fazer um networking aqui, eu vou mostrar tudo que eu tenho, né? Quem sabe então a gente firma uma aliança político-militar. Mas alguém poderia dizer assim, olha, mas Ezequias, não Ezequias, fazer uma aliança com povos pagãos é proibido ao povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo da aliança. O povo de Deus já tem uma aliança com Deus. Por que tu está indo buscar uma aliança com uma nação pagã, ímpia? E Ezequias, talvez ele respondesse nessa hora, mas e daí? O que é que tem? Por que não? Sabe aquele famoso, por que não? Mas Ezequias, espera aí Ezequias, onde é que está a oração? Não, mas e o Império Assírio? Batendo a minha porta aqui, né? E essa ameaça constante, eu vivo com essa ameaça rondando a minha porta aqui. E a oração, Ezequias? Por que ao invés de colocar, Ezequias, a sua confiança nesse povo, nessa estratégia, nesse networking aí, por que ao invés de colocar a tua esperança nessa aliança militar, por que você não busca a Deus, Ezequias? Por que você não põe a sua confiança no Deus vivo, Ezequias? Onde é que está o teu coração, Ezequias? Seriam perguntas para a gente fazer ao rei Ezequias nesse momento. Mas o fato é que Ezequias, agora era tarde demais, ele já tinha aberto as portas, ele já tinha mostrado tudo. Não houve nada no reino que ele não mostrasse aqueles embaixadores babilônicos. E aí, o texto continua, veja aí, versos 3 e 4. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Veja só, é interessante, não sei se você percebeu aí, Isaías, o profeta Isaías, ele então vem até o rei e ele confronta o rei. E ele confronta fazendo perguntas. Ele dá a oportunidade de Ezequias falar. Ô Ezequias, e ele faz 3 perguntas, você percebeu isso? Olhe bem aí, os versos 3 e 4. Isaías faz 3 perguntas para o rei Ezequias, mas ele só responde 2. Isaías pergunta para ele, o que foi que aqueles homens te disseram? De onde eles vieram a ti? E em terceiro lugar,
no verso 4, ele diz: o que é que eles viram em tua casa? Ezequias responde as duas últimas perguntas, mas ele omite: o que foi que esses homens disseram para você, Ezequias? Talvez o conteúdo das cartas que ele recebeu do rei da Babilônia. Ele não diz, silencia sobre isso. Pelo menos o texto bíblico não nos revela aqui ele ter falado sobre isso. Mas o fato é que Isaías, o profeta, ele faz perguntas a Ezequias. E a resposta de Ezequias, ele fala: olha, eu mostrei tudo, não teve nada que eu não mostrasse. E aí a gente percebe ele dizendo assim: olha, de onde é que eles vieram? Aí Ezequias responde: vieram de uma terra longínqua a mim, da Babilônia. Veja as palavras dele. Esse homem, ele não tinha noção de com quem ele estava lidando. Ele não tinha noção do que a Babilônia iria representar para o povo de Deus. Ele não tinha noção com quem que ele estava mexendo. Ele diz assim: olha, vieram de longe, né, da Babilônia. Era o que ele sabia sobre a Babilônia. Não tinha noção de com quem ele estava lidando e do que a Babilônia iria representar num futuro muito próximo para o povo de Deus. E o relato continua, verso 5, então. Diz assim: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Isaías então ele responde agora, diante do que Ezequias tinha feito. Isaías então começa a sua fala, dizendo assim: Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. E o profeta usa, queridos, aqui, essa designação, Senhor dos exércitos. Olha, Ezequias, eu vou falar para você a palavra do Senhor dos exércitos. Presta atenção. Quando é usada essa designação aí, Senhor dos exércitos, ela aponta exatamente para esse Deus que é o guerreiro divino. É uma forma de se referir a Deus que é veterotestamentária aqui. O Senhor dos exércitos é esse guerreiro divino, é esse guerreiro insuperável. É a palavra desse guerreiro inigualável, insuperável, esse que é sempre vitorioso, esse comandante supremo das suas tropas. Ouve a palavra desse Senhor dos exércitos, Ezequias. Esse era o Deus que Ezequias deveria ter confiado. E então, nos versos 6 e 7, Isaías continua dizendo: olha, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. E ele diz: que palavra é essa? Volte seus olhos então, versos 6 e 7. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Veja o que está acontecendo aqui. Isaías, de forma profética, muito tempo antes do cativeiro da Babilônia, muito tempo antes de Nabucodonosor vir invadir Jerusalém e levar cativo o povo de Deus para a Babilônia, muito tempo antes, Isaías prevê isso e ele afirma que isso vai acontecer, afirma já aqui para o rei Ezequias. Ele faz essa predição do exílio, do cativeiro da Babilônia. Ele diz: olha, todas as coisas que você tem, essas coisas aí que você mostrou, esses tesouros todos, esse patrimônio todo, tudo isso aí que você tem, e até mesmo os teus descendentes, eles serão roubados, eles serão levados pelos babilônios para essa mesma terra longínqua que você estava querendo fazer aliança. Veja só, queridos, olha a consequência de confiar em ídolos que não podem salvar. Veja o que acontece quando o ser humano ele confia, ele põe a sua confiança em ídolos, em
pessoas ou em coisas ou em entidades que não podem salvar. É inútil, é trágico, é triste. Israel caiu primeiro, mas agora chegou a vez também na qual Judá iria cair. O Salmo 115, versículo 8, que ele fala lá sobre os deuses das nações que são inúteis, né? São vãos. Eles têm boca, mas não falam, têm olho, mas não vê, têm nariz, mas não cheiram, né? Eles têm ouvido, mas eles não podem ouvir. No verso 8, então, o salmista, lá no Salmo 115, ele diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Quando nós confiamos em ídolos, o fim é trágico, é triste, né? É inútil confiar nos ídolos, porque eles não podem trazer salvação. Mas, sabe qual foi a reação de Ezequias? Isso é o que mais é surpreendente, talvez, aqui. Uma das coisas mais surpreendentes para mim. Sabe qual foi a reação de Ezequias? Veja o verso 8 aí, o verso que encerra essa narrativa. Então, disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Onde é que está a parte boa que eu não vi? Onde é que está a parte boa aqui? Por que ele achou que era boa? E aí o texto, o narrador aqui, o profeta Isaías mesmo, ele esclarece para a gente. Por que Ezequias achou que essa palavra foi boa? Essa palavra que predizia o exílio, o cativeiro do povo de Deus, a queda do povo de Deus, o saque, foram saqueados, Jerusalém, anos à frente, iria ser saqueada, levado cativo, maldição prometida na aliança, desde a época lá do Pentateuco. Por que Ezequias considerou isso bom? Por que ele considerou bom essa palavra que dizia assim: até os teus descendentes serão levados como eunucos, serão levados presos para lá? Por que ele achou boa essa palavra? Veja o que diz aí, a última frase aí do verso 8. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Lembra? Haverá o quê? Haverá paz. Essa coisa que todo ser humano procura, né? Essa coisa que todo mundo quer. Harmonia, bem-estar, felicidade, tranquilidade, ausência de conflitos. Mas vai ter conflito. Mas vai ser só lá na frente, só os meus filhos que vão pegar isso aí. Só o povo de Deus que vai. Só. Nos meus dias, nesses 15 anos que eu ganhei de vida, quando eu fui curado por Deus, de forma milagrosa, está tudo de boa, não vai acontecer nada. Então essa palavra foi boa. Por quê? Porque nos meus dias haverá paz e segurança. Veja, queridos, é triste, essa nota final que o autor, o profeta Isaías nos traz aqui, é uma nota negativa sobre Ezequias. E veja, a mesma palavra de Deus nos fala que Ezequias era um homem piedoso. A gente não viu isso logo no início? Era um homem piedoso, era um homem crente, era um homem que confiava em Deus. Após esse episódio aqui, é quando ocorre a invasão de Senaqueribe, a tentativa de invasão de Senaqueribe, e ali Ezequias confia no Senhor, ora ao Senhor, se humilha diante do Senhor. Mas nesse momento aqui, ele fraquejou. Nesse momento aqui, esse homem crente, ele deixou de olhar para o Senhor e confiou em recursos humanos. Ele deixou de olhar para o Senhor dos exércitos e foi confiar nos exércitos da Babilônia. E foi confiar no seu próprio poderio militar, nas suas próprias riquezas, nos seus próprios recursos.
esse homem fraquejou na fé. Essa é uma nota negativa sobre Ezequias. O autor, ele dá, como nas histórias, né, nas histórias infantis, quando a gente tem aquele narrador, o narrador ele é meio onisciente. Ele sabe o que é que os personagens estão pensando, não é verdade? Eu não sei o que é que Marconi está pensando, o que é que Igor está pensando, o que é que as pessoas... A gente não sabe, mas o autor bíblico ele nos diz o que é que o rei Ezequias estava pensando. Ele estava pensando isso. Nos meus dias haverá paz e segurança. Então, foi por isso que ele falou, essa é uma palavra boa. Essa é uma palavra boa. Veja, o autor ele mostra aqui o que é que estava no coração de Ezequias. A gente vê que ele foi egoísta, né? Foi egoísta, ele pensou no bem-estar dele, na paz para ele. Ele não se preocupou com o povo de Deus, não se preocupou com o fato de que tudo aquilo que os pais, os seus antepassados israelitas entesouraram, o povo de Deus, os recursos que eram do povo de Deus, iriam ser saqueados, pouco importa, contanto que eu esteja bem. Ele não se preocupou com os filhos, com os descendentes que viriam serem levados cativos, demonstrou pouquíssimo interesse sobre isso, contanto que eu estivesse bem nos meus dias. Então, é uma postura totalmente egoísta, ensimesmada, que mostrou o desdém que naquele momento ali ele estava para com o Senhor, para com o povo de Deus. Mas, deixa eu me achar aqui nas minhas anotações, gente. Mas ele diz, e ele usa essa palavra, que no hebraico que é tão conhecida, né? Pois ele pensava, haverá paz nos meus dias. A palavra paz aqui é a palavra shalom. É uma palavra que, sabe, todas aquelas ideias que a gente falou antes, harmonia, segurança, estabilidade, a ausência de fraturas, não falta nada, completude. A palavra paz no hebraico significa tudo isso. Ele disse, olha, haverá isso nos meus dias, mas os teus filhos serão levados, todo o tesouro do povo de Deus vai ser levado. Mas ele diz, boa é essa palavra. O que é que a gente percebe aqui? A busca pela paz tornou-se um ídolo no coração do rei Ezequias. Você pode perceber isso? O coração dele estava mais comprometido em buscar a paz, em querer a paz e ansiar a paz, do que em buscar o Senhor, em amar o Senhor, em obedecer ao Senhor. Mas é só uma aliança, né? O coração dele estava mais comprometido, estava vivendo mais para isso, para fugir de problemas, para ter uma vida boa, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida de harmonia, mesmo que isso significasse vender o Senhor, trocar o Senhor por outros deuses. E para não ficar dúvidas, 2 Crônicas 32, 26, deixa isso muito claro. Depois você pode examinar lá o verso 26, 2 Crônicas 32, que deixa claro ao comentar que o coração de Ezequias se exaltou. Todo aquele patrimônio que ele tinha, toda a sua riqueza, levou o coração de Ezequias a se exaltar. E nisso, queridos, a gente não deve se enganar, né? Tenha certeza, antes de se tornar externa, a idolatria é sempre algo que nasce no nosso coração. É um problema do coração humano. É o coração da gente que começa a confiar em outras coisas no lugar do Senhor. E aí, diante de tudo isso que a gente leu,
o que é que esse episódio, que lições a gente teria para tirar desse episódio aqui que acabamos de ler na vida desse homem, o rei Ezequias? Em primeiro lugar, queridos, eu penso que Ezequias, ele foi um rei mortal e um rei imperfeito. Ele confiou em Deus, mas da mesma maneira que nós, por vezes, ele também fraquejava, ele fraquejou, ele deixou o seu coração se perder, ele se deixou seduzir por falsas seguranças dessa terra. Ele foi um rei cujo exemplo parecia, e aqui preste bem atenção nessa questão cristológica, talvez, diante de tantos maus exemplos que o povo de Israel, o povo de Judá teve, de reis que viveram vidas devassas, vidas de idolatria, que pecaram e levaram o povo a pecar. Quando o povo de Judá, talvez ele estava olhando para Ezequias e estava vendo um rei piedoso, talvez essas pessoas pensassem assim: agora chegou o filho de Davi, agora chegou o rei descendente de Davi que vai botar essa coisa em ordem, que vai nos conduzir a Deus. Mas o que a gente percebe é que esse filho de Davi aqui, Ezequias, ele longe disso, ele era humano igual a todos os outros, mortal, imperfeito. Esse rei de Judá nos mostra que, na história do povo de Deus, líder humano nenhum é suficiente para essa obra de restauração da paz com Deus que nós perdemos no Éden. Lá no Éden, a paz que a gente tanto procura, tanto almeja, a gente perdeu. A gente perdeu a paz com Deus. Essa paz foi quebrada, foi fraturada. E não há governante humano, pessoa humana nenhuma capaz de restaurar essa paz por si mesmo. Mesmo um rei tão piedoso como Ezequias, ele também teve seus pontos baixos, ele também duvidou e quebrou a comunhão, quebrou a aliança com o Senhor de tantas maneiras. Ezequias, queridos, como nós, ele também era necessitado de um Salvador. Esse homem, esse irmão, o rei Ezequias, ele também era necessitado, ele mesmo, de um Salvador. E é interessante que, a partir do capítulo 40 de Isaías, os comentaristas eles vão falar que o livro ele vai ganhando uma outra conotação. A partir do 40, então, Isaías vai falando abundantemente, anunciando abundantemente, mais e mais, o Salvador Jesus Cristo, com ênfase e uma riqueza de detalhes que é impressionante. O capítulo 40 fala sobre o retorno já do povo de Deus do exílio babilônico. O povo, no 39, Isaías promete, olha, o povo vai ir para o cativeiro babilônico, mas a partir do 40, Isaías já começa a profetizar que Deus não iria abandonar o seu povo, esse povo então depois retornaria, haveria esperança para eles, essa esperança estava no servo sofredor que viria, o Senhor Jesus Cristo. Isaías anuncia o Salvador, Jesus Cristo, com toda a ênfase. Jesus Cristo, Ele é aquele que é o único capaz de nos trazer a paz. Mas em segundo lugar, queridos, as promessas de paz desse mundo, isso aqui é uma lição também para o nosso coração. As promessas de paz desse mundo, elas são sedutoras, elas têm aparência de coisa boa, de coisa confiável. Aparentemente, elas podem nos trazer paz, mas, como essa história nos ensina, elas são enganosas, elas são traiçoeiras e elas terminam de forma trágica. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã. Há tantos atrativos que esse mundo tem para a gente, né? Por mais sedutores que sejam, eles não são capazes de trazer para nós a paz que só Jesus pode dar. Nosso coração é muito enganoso, a gente precisa guardar o coração e não confiar nessas coisas do mundo
que querem nos seduzir. E por fim, nós podemos buscar a paz em muitos lugares. Não encontraremos. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira paz, né? Essa completude na alma, essa paz plena, a paz com Deus que foi perdida lá no Éden. O próprio Isaías, querido, no texto que a gente leu mais cedo aqui, capítulo 9, versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. Você consegue sussurrar ele aí de memória? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele, Jesus Cristo, é o Príncipe da Paz. Jesus Cristo é a paz encarnada. Ele é esse regente, é o príncipe, poderio militar, governo militar, a autoridade máxima, mas ele é também a paz encarnada. É somente em Cristo que a gente encontra e conhece a paz. Não adianta buscar em outro lugar. Só Cristo, ele é esse que tem o direito de ser chamado Príncipe da Paz. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Você deve lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse, já próximo de ser assunto aos céus, ele diz aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aleluia! Só em Cristo a gente tem a paz com Deus, a paz espiritual, a reconciliação nossa com Deus, que no fundo é o que todo mundo está procurando. A gente não está procurando uma tarde lilás, a gente não está procurando uma horinha calma para enrolar o coração da gente. O que a gente precisa é de paz com Deus, e o único que fez isso, já fez isso, foi o Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue da sua cruz, ele estabeleceu a paz. Só nele encontramos paz, não em nossas estratégias, não em nossas posses, não em nossos subterfúgios, não nas possíveis alianças que esse mundo e o diabo nos oferecem, mas somente em Cristo. Não é férias, não é uma conta bancária cheia, não é o investimento, os investimentos, né, no mercado financeiro, em vários locais diferentes, né, para ter segurança. Não é nos investimentos, não é no plano de saúde, seguro de vida, não é nada disso que traz paz para o coração da gente, não é nos especialistas X, Y, Z, não é no escapismo do entretenimento, que a sociedade da gente faz questão de dizer, olha, entra nessa coisa aí, ó, no entretenimento assim, sem fim, né? Contínuo, ininterrupto. Não é, a gente pode procurar passar 24 horas no entretenimento, mas você não vai encontrar a paz que o teu coração está precisando, está buscando. Não é nos prazeres dos nossos sentidos. E a gente viu vários aqui. Só Cristo é a nossa paz. Aleluia. Quero terminar, queridos, mencionando aqui as palavras de John Bunyan, o autor do livro O Peregrino. Você deve conhecer. Esse homem, estava comentando com o Hugo hoje, ele foi um homem que experimentou assim uma profunda aflição na alma, por anos.
até que finalmente ele conheceu no coração dele o Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo. E aí, quando finalmente, depois de todo esse tormento da alma dele, quando ele finalmente conheceu Cristo, ele então exclamou: descansei, preste atenção nas palavras dele, descansei muito confortavelmente em paz com Deus por meio de Cristo. Ah, pensei, Cristo, perante meus olhos, nada havia além de Cristo. Vi que o meu ouro estava dentro do meu baú, em casa, em Cristo, meu Senhor e Salvador. Agora, Cristo era tudo, toda a minha justiça, toda a minha santificação e toda a minha redenção. Aleluia. Só quem faz isso deixa a nossa alma em paz é o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos orar?